Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui hoje para dar mais uma aula para vocês. Nesta aula, nós vamos ver sobre os seres vivos. Nós já vimos o que define um ser vivo e a importância dos seres vivos. E agora, nós vamos ver como esses seres vivos eles são definidos e como os cientistas pensam. Eu vou apresentar aqui para vocês um artigo da BBC, que inclusive está aí na plataforma do Bernoulli. Tem o QR Code para você acessar o artigo na íntegra, se você quiser. E eu vou apresentar para você aqui como que eles analisam a questão dos seres vivos, como é definido um ser vivo, tá? Vou colocar minha tela aqui para vocês. Então, pessoal, para começar, nós vamos falar por que é tão difícil definir o que é vida e o que são os seres vivos. O artigo ele fala basicamente disso e vai mostrar os vários pensamentos de cientistas com relação ao que é vida e o que é ser vivo. Lembrando que a definição do que é vida e o que é ser vivo, você tem ela no seu livro e o que você vai usar, que você vai utilizar nas nossas questões, nas provas. Mas aqui é mais um debate para acrescentar para você o conteúdo sobre os pensamentos dos cientistas do que pode ou não ser um ser vivo, o que é ou não considerado ser vivo. Vírus são um exemplo clássico da dificuldade de estabelecer algo como vivo ou não vivo. Esse artigo da BBC ele foi publicado na revista Nature, tá? A maioria das pessoas provavelmente não precisa pensar muito para distinguir seres vivos dos não vivos. Em tese é fácil. Um humano está vivo, uma rocha não, né? A gente até fez exercício sobre isso falando. A tarefa ela pode parecer simples, mas é bem mais complexa para cientistas e filósofos que há milênios ponderam sobre o que faz uma coisa estar viva. Grandes intelectuais, como Grego Aristóteles e o cosmólogo americano Carl Sagan, debruçaram-se sobre esse problema em milênios diferentes e até hoje não há uma definição que agrade a todos. Literalmente falando, ainda não temos um significado para a vida e a definição ficou ainda muito mais difícil nos últimos 100 anos. Até o século XIX prevalecia a noção de que a vida era especial graças à presença de uma alma intangível, uma fagulha vital. Essa definição deu lugar a abordagens mais científicas. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, por exemplo, define vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana, da evolução mesmo de Darwin. Essa é apenas uma de pelo menos 100 definições, 100 definições já propostas para tentar se chegar a um conceito simples que englobe todas as formas de vida. Todas as sugestões focam em algumas atribuições comuns, como a replicação e metabolismo. Então, afinal, o que é vida? A falta de consenso para se chegar a uma definição reflete a divergência de ideias entre cientistas sobre o que é necessário para se estabelecer que algo está vivo, enquanto um químico poderia dizer que a vida se resume a algumas moléculas, um físico talvez considerasse importante incluir na discussão a questão da termodinâmica. Para se ter uma ideia de por que é tão difícil definir vida, aí eu vou apresentar para vocês um resumo, que é desse artigo, sobre o que pensam alguns cientistas, né, que hoje trabalham nessa fronteira que separa coisas vivas do restante, que tenta chegar a um consenso, a um conceito e a um consenso sobre o tema. Esse aqui é o Milley. Lembra do experimento de Milley e Urey? Esse aqui é o Urey. Urey era que trabalhava junto com Milley, da teoria da evolução química. Lá no início, quando a gente viu a biogênese, esse aqui é o cientista Urey, que ajudou a definir a teoria da evolução química. Ele reforçou essa teoria aí da evolução química, tá?
Então, e os vírus? Então, vírus é ou não é ser vivo? Nas aulas de biologia, as crianças memorizam 7 processos necessários para que haja vida: movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição. Mas os processos presentes em muitas coisas que nós não classificaríamos como vivas, esses processos eles são presentes em muitas coisas. Segundo essa definição, por exemplo, alguns cristais, proteínas infecciosas chamadas de prions, são proteínas que são capazes de infectar. E até certos programas de computador estariam vivos, se a definição fosse somente essa. Nesse sentido, os vírus são um exemplo clássico da dificuldade de estabelecer algo como vivo ou não vivo. Eles não são células, não têm metabolismo e são inertes, desde que não encontrem uma célula. Muitos cientistas chegaram à conclusão de que os vírus eles não são vivos. Forterre, que é um cientista, ele pensa diferente. Mas o cientista relativiza e admite que tudo depende de onde você decide colocar o ponto de corte. Faltam aos vírus quase todos os atributos que os qualificariam como seres vivos. No entanto, eles possuem informações codificadoras em DNA ou RNA, ácido desoxirribonucleico, o DNA, e ácido ribonucleico, o RNA. O DNA ele é o material genético de todos os organismos celulares e de grande parte dos vírus. O RNA ele é o material genético de alguns tipos de vírus e nos organismos celulares, a molécula que dirige as fases da síntese de proteínas juntos, DNA e RNA, transportam a informação necessária para dirigir a síntese de proteínas ou sua replicação. Essas estruturas compartilhadas por todas as criaturas vivas do planeta permitem que os vírus evoluam e se repliquem, mesmo que para isso precisem sequestrar a maquinaria de células vivas. É isso que eles fazem. Eles entram dentro da célula e literalmente sequestram, e aí a célula passa a trabalhar em função dele, ela passa a reproduzir para ele. O fato de que os vírus, eles, assim como todas as formas de vida conhecidas, eles carregam DNA ou RNA, levou alguns cientistas a incluí-los na categoria de vivos. Outros sugerem que, até que os vírus podem trazer pistas que nos ajudariam a compreender como a vida começou, nesse caso a definição de vida deixa de ser um conceito em branco e preto e ganha formas e contornos mais nebulosos. Adotando essa linha de pensamento, alguns cientistas caracterizam os vírus como coisas que existem na fronteira entre a química e a vida. E aí o vírus ele trabalha como que é feita essa replicação do vírus. Os polímeros também poderiam ajudar a identificar algo é vivo ou não, se algo é vivo ou não. Eles são materiais que apresentam ligações em cadeia entre átomos de carbono com outros elementos químicos. A partir desse polímero dos ácidos nucleicos que constituem o DNA, isso aí vocês vão estudar mais para frente, não tem necessidade de saber agora, mas é o DNA e o RNA, proteínas, polissacarídeos, é construída praticamente toda a vida e sua diversidade. A vida, como conhecemos, se baseia em polímeros à base de carbono. E essa frase de Jeffrey que disse, Bada do Instituto Scripps e Sonografia de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Bada ele foi aluno do bioquímico Stanley Miller, que foi da evolução química, da teoria da evolução química, que era também que Urey ajudava. Um dos cientistas responsáveis pela experiência Miller e Urey, que na década de 50 foi uma das primeiras a explorar a ideia de que a vida surgiria de substâncias químicas não vivas e que é clássica sobre a origem da vida. Bada ele recorre a experimento para demonstrar que ao simular as condições atmosféricas dos primórdios da formação da Terra, vários compostos orgânicos eram formados espontaneamente. Como se define um ser vivo? Então, mais tarde, ele ainda refez o experimento, provocando que uma variedade ainda maior de moléculas biologicamente relevantes é formada quando se lança eletricidade
sobre uma mistura de substâncias químicas que acredita-se estavam presentes nas origens da Terra. Aquele experimento que ele lança representa a Terra primitiva, ele tenta representar para ver o que vai se formar. Mas a resposta de Bada é surpreendente. Replicação imperfeita de moléculas informacionais teria marcado a origem da vida e da evolução, e assim a transição da química não viva para a bioquímica. O início da replicação, e mais especificamente a replicação com alguns erros, leva à criação de filhotes com níveis diferentes de habilidades. Esses filhotes moleculares podem então competir uns com os outros pela sobrevivência. Isso é basicamente a evolução darwiniana em escala molecular. É a questão da seleção natural, as mutações aleatórias que as pessoas sofrem e levam de pai para filho. Isso pode acontecer e ela ir prosseguindo. Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. É isso que eu tenho para falar para vocês. Se quiserem ver o artigo na íntegra, tem lá o QR Code para vocês da BBC que vocês podem acessar. Eu vou deixar aí um vídeo de metabolismo de seres vivos para você entender como é o funcionamento do organismo do ser vivo, como que é esse organismo. É muito interessante, mostra o organismo como um todo, uma viagem dentro do corpo humano mesmo, para você compreender. E aí depois, na próxima aula, a gente dá uma continuidade aí a esse conteúdo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Valeu! O que está acontecendo dentro do seu corpo? Você já se perguntou o quão pouco sabemos sobre nossos corpos? O corpo humano é uma máquina incrível e única que aciona milhares de processos a cada segundo, e não tomamos consciência de nenhum deles. Hoje estamos prestes a olhar para todos os processos que estão acontecendo nas profundezas do homem. Você pode dizer, qual homem? Bem, que tal aquele? Nós podemos vê-lo, ele está na cama. Exatamente como você e eu. São 8 da manhã e acho que ele vai acordar logo, então é melhor nos apressarmos. Qual a maneira mais fácil de entrar? Ah, o nariz, claro. Uau, está muito escuro aqui e vemos uma vasta floresta ao redor. Como você pode imaginar, são os pelos do nariz. Esse pelo pega toda a sujeira, vírus e toxinas até que ele os assoe ou espirre. Um fato interessante é que as pessoas que moram nas cidades têm mais pelos em seus narizes do que as que moram no campo e são mais grossos e rígidos. É um filtro de ar vital para o corpo humano, por isso temos que nos esforçar muito para ultrapassá-los. Apresse-se, não queremos ser espancados. Salte! Ai! Estamos caindo na nasofaringe! Espera um pouquinho, o que é esse som estranho? Você consegue ouvir? Está vindo de algum lugar perto da boca. É melhor parar aqui e dar uma olhada. Ah, ele está apenas rangendo os dentes. 8 a 30% das pessoas em todo o mundo rangem os dentes enquanto dormem. Isso chama-se bruxismo. A compressão dos maxilares é um instinto evolucionário do Homo sapiens que usava seus dentes como uma arma contra os predadores. Hoje em dia, as pessoas apertam os dentes enquanto dormem como reação a emoções negativas como medo, raiva ou desgosto. Bem, eu espero que esse cara não esteja deprimido ou algo assim. E não se preocupe com essas pequenas coisas que você vê, são apenas bactérias. Existem cerca de 40 mil bactérias na boca humana, mas a maioria delas não é prejudicial. Além disso, a saliva sempre limpa a cavidade oral e protege os dentes contra danos. Sim, é esse líquido por aí. É engraçado, uma pessoa comum cria tanta saliva durante sua vida que poderia encher 2 piscinas. Ah, eu não posso imaginar como seria. A respiração dele mudou e ficou mais rápida, e o ranger também parou. Eu acho que ele está acordando. Vamos voltar para a nasofaringe. O ar passando pelo nariz torna-se mais limpo e quente aqui. Então passa pela laringe até a traqueia. Como você pode ver, a traqueia é um tubo que consiste de anéis cartilaginosos. No final, ramifica-se nos brônquios, através dos quais o ar atinge os pulmões direito e esquerdo. Você pode ver cada um dos ramos dos brônquios em tubos finos como vesículas pulmonares nas extremidades. É aí que o sangue recebe oxigênio e libera dióxido de carbono.
A propósito, um adulto realiza cerca de 23 mil inspirações e expirações por dia. Impressionante, não? Ups, parece que fomos detectados. Ele vai espirrar. Viu como os pulmões se encheram de ar? Quando se espirra, a velocidade do fluxo de ar atinge 60 km por hora. Então é melhor sairmos daqui antes de voarmos como um foguete por sua boca. Vamos pular nos capilares e fazer uma pequena visita ao sistema circulatório. O sistema circulatório é um longo labirinto que envolve todo o corpo humano. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos é de cerca de 100 mil quilômetros. Isso é o dobro do comprimento da linha do Equador. Você consegue imaginar? O sangue cheio de oxigênio está indo para o lado esquerdo do coração através da veia pulmonar. Então o coração bombeia para as outras partes do corpo para fornecer oxigênio aos músculos. Você sabia que o nosso coração bombeia cerca de 182 milhões de litros de sangue durante a nossa vida? Bombeia sangue com tanta pressão que pode levar o sangue até o quarto andar de um prédio. E ele é tão pequeno, quase do tamanho do seu punho. O coração dele começou a bater muito mais rápido. O que será que aconteceu? Vamos um pouco mais alto para ver o que ele está fazendo. Eu posso ver um banheiro, a cozinha, o banheiro de novo. Parece que ele está com pressa. Ele está correndo por seu apartamento como se fosse um coelho. Você pode estar pensando, por que tudo está de cabeça para baixo? Bem, de acordo com a física, uma lente convergente inverte a imagem do objeto. A córnea e o cristalino são praticamente lentes convergentes, então formam uma imagem invertida na retina. Depois disso, a imagem é transmitida para o cérebro ao longo dos nervos, e o cérebro processa a imagem recebida pelos dois olhos, fazendo uma correção dela, invertendo-a e localizando-a da maneira correta. A propósito, a única parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo é a córnea do olho. Sim, ela recebe oxigênio diretamente do ar. Espere um segundo, algo está tocando aí. Acho que é seu telefone. Cadê? É o chefe dele que tá ligando. Seus olhos estão se expandindo agora e as pupilas dilatando. Parece que ele está nervoso e com medo. Além disso, quanto mais o cérebro funciona, maiores as pupilas ficam. Ele provavelmente está se esforçando para inventar alguma lorota para contar ao seu chefe. Vamos nos apressar, quero ouvir o que vai acontecer. Ixi, parece que seu chefe ficou louco. Bem, já são 9 da manhã e esse cara ainda está em casa. Você pode ouvir como o chefe está gritando e ver como o tímpano dele está vibrando. O ouvido é um dispositivo humano único. Não existe nenhum outro mecanismo que responda às menores alterações na pressão do ar com uma precisão tão impressionante. Ele transforma o movimento vibracional da onda sonora em uma certa sensação que nosso cérebro percebe como som. Falando sobre cérebro, vamos visitá-lo também. 100 mil reações químicas ocorrem em nosso cérebro a cada segundo. A cada segundo! É simplesmente incrível, não é? Como podemos ver, a área de Wernicke e a área de Broca estão ativas agora. Ambas estão localizadas no hemisfério esquerdo do cérebro e participam da função da fala. A área de Wernicke é responsável pela compreensão da fala e a área de Broca é responsável pela reprodução da mesma. Além disso, elas controlam os músculos da face, língua e garganta. Eu acho que o cara está explicando para o seu chefe por que está atrasado. Espere um segundo, tem mais alguma coisa acontecendo. Por que ele está tremendo? Nossa, não! Ele está sufocando! Será que ele não aprendeu que não deveria comer enquanto fala? Vamos para a nasofaringe rapidamente. Talvez possamos ajudá-lo de alguma forma. Quando uma pessoa engole, a laringe geralmente se fecha para evitar que o alimento entre no trato respiratório. Mas enquanto fala, a laringe pode permanecer aberta. Nossa, a julgar pelo cheiro é um pedaço de ovo frito com bacon. Agora ele está tossindo. Não se preocupe, amigo, você vai conseguir. A tosse é apenas uma tentativa natural do corpo para remover qualquer coisa presa no trato respiratório. Ele deve tossir mais agora. Ótimo, aí está. Aquela peça irritante voou, então, infelizmente, não podemos ver o processo de digestão hoje.
Não se preocupe, voltaremos outro dia e mostraremos para você em outro vídeo. Pois é, nosso amigo está correndo para o trabalho. Vamos deixá-lo em paz e voltar aqui outra hora. Muitos processos surpreendentes que acontecem no corpo humano ainda não foram desvendados. Como as nossas células se formam e são substituídas por outras? Quantas enzimas estão ativas no corpo humano? Quantas bactérias vivem dentro de nós e por quê? Em breve responderemos a todas essas perguntas. Obrigada